O Lula é alvo aí de uma série de questionamentos, várias denúncias aí, tem o sítio, tem a questão do apartamento, o triplex, tem o esquema de pilhagem da Petrobras, a empresa de palestras aí, alguns dos tópicos que a Ellen trouxe aqui na fala dela, são vários os casos, né? A pergunta que muita gente se faz é se ele tá, de fato, se ele cometeu uma série de crimes, por que ainda não foi preso? O que falta? Falta uma prova contundente? Falta algo que dê uma resposta para essa questão? Se tanto envolvimento com ilícitos tem indícios fortíssimos aí dentro do processo do Lula envolvendo essas coisas que eu disse, o que está faltando ainda? Um dos fatores, né, que contribuem para essa demora são justamente esse tipo de manobra protelatória que os advogados usam sem parar. Recorre a tribunais internacionais, agora pede a suspensão do processo, que para mim é mais uma confissão de culpa. Se você é inocente, se eu fosse inocente, eu quero que seja julgado rapidamente. Siga adiante. Sim, vamos julgar logo para eu provar a minha inocência. Isso é um. Agora, eu acho que, como a prisão de um ex-presidente é sempre traumática, o juiz Sérgio Moro, que é um enxadrista no modo de agir, pelo menos, ele está juntando cuidadosamente todas as peças, pelo menos nos processos que cabe a ele julgar, ele está juntando as peças do mosaico de modo a apresentar um quadro irrefutável de culpa. E é evidente que vem aí a delação do Palocci, por exemplo, eu acho que o Lula já existem provas suficientes para prender o Lula, mas o juiz tem o seu método e eu acho que ele está juntando essas peças porque eu acredito piamente na condenação, não é wishful thinking, não. Não há como absolver o Lula e por isso eles pedem anulação, essas coisas. As provas são contundentes e várias delas pouco conhecidas. Há pouco tempo me encaminharam o relatório feito pela Polícia Federal depois da visita ao sítio de Cuiabá é devastador. São 68 páginas com fotos, tudo mostrando quem é o dono. O de Atibaia? O sítio de Atibaia? Atibaia. Ah, tá. Eu falei Cuiabá. Cuiabá. Não, tá. Nossa, me passou batido. Você falou Cuiabá, eu ouvi Atibaia. Ainda não há nada em Cuiabá. Eu é que vou viajar para Cuiabá. Uma fazenda, talvez, lá, já Cuiabá, maior. Vai saber, né? Se não tem também em Cuiabá. O sítio de Atibaia é devastador, o relatório. Agora, à medida em que as protelações estão prejudicando o Lula, o Temer ficou vulnerável. É um presidente da República, está recebendo interrogatórios aí da Polícia Federal, não importa se por escrito ou não, nem importa se responde ou não a essas perguntas. E agora tem o Aécio. O Aécio, a operação que teria sido montada para perseguir o Lula prende o adversário, ou pelo menos pede a prisão. É um argumento que fica desqualificado. Fica desqualificado. E acho que há provas suficientes. O Moro é cuidadoso e o julgamento, a sentença vem aí. Ele vai julgar. Ele acabou de prender pela primeira vez, decretou a prisão, condenou a prisão, 14 anos, né? O Sérgio Cabral. Está chegando a hora do Lula. Ele pode até recorrer em liberdade, em segunda instância, que confirmará a sentença do Moro. Isso até eu acho que pode acontecer. Pode ser que ele não seja levado fisicamente ali para a cadeia, mas da condenação eu acho que ele dificilmente escapa. Augusto, e os tribunais superiores confirmam a grande maioria das sentenças em primeira Quase instância 100%, do Moro, né? É um negócio acima de 90%, 80%. Olha aqui, Arcon, fiquei pensando na sua atividade, no seu ofício diário, você que está sempre imerso nas questões envolvendo a política. Eu quero te perguntar, acho que ninguém melhor do que você para responder isso para o nosso ouvinte. Se o Lula fosse eleito presidente, o que você acha que ele mudaria de concreto no país? Olha, essa pergunta já foi feita por Wagner Montes ao próprio Lula, então candidato à presidência da República. Então acho o seguinte, que nada melhor que o Luiz Inácio para responder essa pergunta. E eu te digo o seguinte, quando eu falo que a história se repete como farsa, tragédia ou meme, você não acredita? Dá uma olhada nesse vídeo, solta aí, Brunão. Ô Lula, se você for eleito presidente da República, o que você pretende mudar de concreto no nosso país?
Olha, primeiro que nós vamos mudar de concreto, nós vamos provar que você pode tranquilamente colocar corrupto na cadeia. O lugar de ladrão é na cadeia, corrupto. E o corrupto não é apenas o cidadão que é funcionário público que rouba. No Brasil, o Wagner, predomina a teoria do que é preciso levar vantagem em tudo. E nós precisamos mudar isso. E vamos mudar isso dando exemplo. E dando exemplo significa acabar com a impunidade. Se um trabalhador rouba um pãozinho, ele vai preso e apanha. O cidadão dá um desfalque de 400 bilhões e está em Paris, gozando da nossa cara. Esse cidadão tem que ser preso, esse cidadão tem que pagar pelos desfalques que ele deu. O pequeno, nós sabemos que às vezes rouba para comer, mas o grande rouba de sem vergonha e esse nós precisamos colocá-lo na cadeia. É assim que a gente vai mudar o Brasil, Wagner. Eu fico imaginando... É devastador. Foi no Silvio Santos. Eu fico pensando... Imagina ele vendo isso, esse vídeo hoje, né? Como é que pode? Quanto Não, vale o show, Aí Augusto? você vê que é mais uma prova de que a oposição esteve de férias, agora sabemos por quê, durante 13 anos. Como é que não usaram isso aí? Como é que eu mostraria em todo programa do partido, se eu fosse oposicionista, né, partidário, eu botaria no programa. Você não precisa falar ninguém, não. Põe lá o Lula falando isso. A internet às vezes é muito do mal, né? A internet é uma coisa perversa.